Shalom, povo de Deus, tudo na paz? Espero que você esteja bem e animado para mais um momento de adoração, de louvor, de agenda de Deus na sua palavra e também de intercessão, de oração. Você tem um bom amigo? Um amigo de verdade? Um amigo que não te abandona? Um amigo que está sempre presente? Um amigo que te encoraja, um amigo que te abençoa, um amigo que te confronta, um amigo que te exorta, que é verdadeiro e leal? Bem, eu achei um bom amigo. Esse é um hino precioso do nosso Inário 113. Eu achei um bom amigo. É Jesus, é o meu Salvador. Te convido a louvar aqui comigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me endureçando o coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. E então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Tenha o Senhor Jesus como seu melhor amigo. Ele nunca nos abandona, é o que ele prometeu. O que ele fez? O que Jesus fez por nós? Por isso que nós somos tão deslumbrados com o amor de Jesus. Ele levou sobre ele todas as nossas dores, as nossas transgressões, iniquidades. O castigo que nós merecíamos foi sobre ele. E por causa disso nós temos a paz. Foram as feridas dele em nosso lugar que nos sararam. Não é especial? Queria te convidar para nós louvarmos com essa verdade tão preciosa do Evangelho. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo.
da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda em meu coração, recebe adoração. Precioso, né? Quando nós cantamos verdades bíblicas assim tão especiais. O último cântico é uma oração pedindo para que o Senhor transforme a nossa vida. Aquela linda visão do profeta de um vaso nas mãos do oleiro. Se está rachado, se está imperfeito, ele quebra. E quebrar parece uma coisa muito dolorosa, mas é para proveito quando você está nas mãos do oleiro, porque ele quebra para refazer a vida. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu sou o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Que o Senhor nos trate da forma que mais o glorifica, que Ele refaça o que não está bem, que nós sejamos vasos novos na mão do Senhor. Bem, nossa agenda de hoje, Ezequiel 19. Bem, vocês conhecem o pano de fundo de Ezequiel. Ezequiel é um profeta naquele que foi um período nevrálgico do povo do Reino do Sul, Reino de Judá. Ele foi profeta contemporâneo a Jeremias, mas com uma diferença. Enquanto Jeremias permanece em Jerusalém, Ezequiel foi levado por uma daquelas incursões da Babilônia para a Babilônia. Lembra? Os estudiosos dão conta que foram 3. Na primeira, possivelmente, foi aquela em que Daniel foi levado. Na segunda, essa em que Ezequiel foi levado. E, curiosamente, Ezequiel era de uma família, de uma linhagem que tudo indicava que ele seria, talvez, ali um sacerdote, né? E na idade, antes dele começar o seu ministério, ele foi levado para a Babilônia. E então, lá na Babilônia, Deus o levanta para ser a voz de exortação, de confrontação, já com aquele povo de Judá, povo de Israel, eu estou chamando de Judá porque é o Reino do Sul, que foi para a Babilônia alertando-os ao respeito do porquê daquilo tudo. Era o Senhor, depois de longanimidade, de décadas de exortação para que eles abandonassem
a idolatria, abandonassem todos os maus caminhos daqueles povos pagãos daquela terra, para que eles se voltassem a Deus e a sua palavra. Depois de tudo aquilo, Deus então está exercendo o seu juízo, sua disciplina, o seu castigo com o seu povo. Então, nesse período aqui do livro de Ezequiel, Ezequiel ainda está tratando do que vai acontecer com Jerusalém, que seria já a terceira incursão da Babilônia, quando de fato Jerusalém é sitiada e de uma vez por todas ela é destruída e o templo de Salomão é destruído. No capítulo 19, vocês verão uma curiosidade. Ezequiel usa duas figuras, duas parábolas, isso é algo comum nas escrituras. Creio que é um jeito didático de fazer com que as pessoas entendam. No caso do nosso capítulo de hoje, fazer com que as pessoas entendam o lamento de Deus com o seu povo. Ele usa duas figuras. A figura do leão, e é uma figura curiosa, ela não é uma figura inédita na Bíblia. E a figura da vinha, da videira, plantação de uva, não é uma figura inédita. E eu queria então passear nessas duas figuras e responder por que elas não são inéditas nas Escrituras. E quando a gente coloca as lentes da revelação completa do Evangelho e do Novo Testamento, o que é que para mim a gente pode aprender como grande esperança e expectativa aqui. Está preparado? Ezequiel 19. Deus fala com Ezequiel. E tu, Ezequiel, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E dize, lembrando que aqui os príncipes de Israel são esses líderes do Israel remanescente, tá? O reino do norte, que era chamado de Israel, já foi para um cativeiro assírio e ele já foi, digamos, extinto há bastante tempo. Nós temos o reino do sul, que é aqui chamado de Israel. E tu, Ezequiel, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize, quem é a tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual deitada entre os leõezinhos, criou seus filhotes. Ela criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações ouviram falar dele. Ele foi apanhado na cova que elas fizeram e levado com ganchos para a terra do Egito. O que é isso? Bem, Deus está lamentando. E aqui nós sabemos. Não é muito difícil da gente interpretar isso daqui. Primeiro, lembra do que está lá em Gênesis 5:5? Gênesis 49, no versículo 9. O 5:5 é uma outra referência que eu vou ler no final. Gênesis 49, versículo 9, é aquela bênção que o Israel, Jacó, o pai das 12 tribos, ele dá uma bênção para cada filho. Quando ele chega no versículo 9, ele diz para Judá, Judá é leãozinho. Na presa subsiste, filho meu. Encurva-se, deita-te como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro, o reino, não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Judá é aquele que na bênção de Israel, seu pai, é comparado ao leão e à leoa. Então, Judá, desde o início, é vinculado com essa imagem do leão. É por isso que no lamento de Deus, aqui em Ezequiel 19, ele está tratando da tribo de Judá, que é o reino do sul. Ele está dizendo, é como uma leoa que tem ali os seus filhotes e de repente ela pega um deles para colocar como líder. Mas esse líder, ele se torna cruel e mau. E ao final, ele é levado com ganchos para a terra do Egito. Nós sabemos quem é. Quem que é um dos príncipes que foi levantado como líder já nesse período em que Jeremias vinha pregando? Eu vou lhe dizer quem? O filho de Josias,
O Joacás, quando você lê lá no segundo livro dos reis, é dito que é o faraó Neco que leva Joacás com ganchos para ser morto no Egito. Então aqui é o lamento de Deus, porque alguém que é levantado como líder na tribo de Judá, ou seja, é colocado por Judá, pelo leão, né, de Judá, como príncipe, ele se torna cruel e mau e ao final recebe juízo pelo Egito. Ele continua essa mesma figura no versículo 5 e diz: vendo a leoa frustrada e perdida em sua esperança, tomou outro de seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e também devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas, tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e os seus habitantes ao ouvirem seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede. Ele foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho, meteram-no na jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. De quem que ele está falando? Bem, na sequência, você teve Joacás, você teve Joaquim, que é uma história um pouquinho diferente, mas você teve Jeoaquim. O Jeoaquim é exatamente esse segundo leãozinho. É levantado para ser líder em Judá. Quem é Judá? Leão. Mas ele adentra os caminhos da perversidade e também com ganchos, que é uma estrutura daquela época conhecida em que o povo que dominava e conseguia capturar o rei levava com ganchos ou aqui pela clavícula ou no queixo para demonstrar o poderio. Isso aconteceu com Jeoaquim. Então Deus está aqui para Ezequiel lamentando. Então vem a segunda figura de lamentação. Qual é a segunda? A segunda é como uma videira, é como uma plantação de uvas, é como um vinho. Hoje as pessoas conhecem mais como um vinhedo, mais como parreira, videira. Nós temos essa figura. Tua mãe, de sua natureza, era qual uma videira plantada junto às águas. Plantada à borda, ela frutificou, se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas ela foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram seus fortes galhos, e o fogo consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação, e ficará servindo de lamentação. Bem, aqui então Deus de novo apresenta para Ezequiel registrar o lamento de Deus. Ele olha para o seu povo e diz: é como uma videira, plantada corretamente, no lugar correto, com muitas águas, com toda a condição e nutrição para frutificar, mas ela se perde nos seus propósitos. Então ela é arrancada e levada para o vento oriental. Bem, aonde que nós temos essa figura? Aí sim, nós temos aqui em Isaías. Isaías no capítulo 5. Isaías no capítulo 5, e lembrem-se que Isaías foi profeta bem antes. Ele já falava de Israel como essa vinha, essa videira, essa parreira do Senhor. Isaías 5, versículo 1 diz: agora eu cantarei ao meu amado a respeito da sua vinha. Meu amado teve uma vinha em um outeiro fertilíssimo. Sachou-a,
Limpou-a das pedras, plantou vides, uvas escolhidas. Edificou no meio dela uma torre, também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas amargas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai vós, peço entre mim e a minha vinha. É Deus pedindo para que as pessoas avaliassem ele como Deus e o seu povo como vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, eu vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca, para que ela sirva de pasto, derrubarei o seu muro, ela será pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, crescerão espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. O Senhor desejou que exercessem juízo, eis aí quebrantamento da lei. Desejou justiça, eis aí o clamor. Bem interessante essas duas figuras aqui da vinha, qual que é a forma, digamos, comparativa para que o povo entendesse. Deus está dizendo, meu povo, Judá, é como uma plantação de uvas, em que eu escolhi, em que eu plantei, em que eu reguei, em que eu adubei, em que eu podei, em que eu limpei, em que eu tive a expectativa de que produzissem os frutos para mim, mas produziram frutos amargos. E nas duas figuras há uma demonstração aqui que eu queria que ficasse claro para você. Deus não tem prazer, Deus não é sádico, Deus não fica lá, estou exercendo juízo sobre o meu povo, não. Ezequiel 19 é um lamento. Eu acho que aqueles que conseguem imaginar a figura de um pai amoroso, olha que nós somos maus, mas eu estou pensando na figura de um pai amoroso. Sabe quando o pai disciplina o seu filho? Sabe quando o pai castiga o seu filho? Ele não tem um prazer naquilo. Muitos são os exemplos ou testemunhos dos pais que muitas das vezes, após castigarem, disciplinarem os seus filhos, vão para o canto chorar. Mas eles sabem que a maior demonstração de amor é algum filho que está rebelde, desobediente, desonra, atrevimento. Ele sabe que aquele tipo de conduta obstinada destrói a vida do filho e não a abençoa. Então ele castiga e disciplina, conquanto aquilo pode ser uma dor e um lamento. Com Deus é a mesma coisa. Deus lamenta porque o leão de Judá era para ter líderes leõezinhos que abençoassem. Deus lamenta porque a sua vinha, o seu povo, era para frutificar para ele. Mas eles se tornam perversos e infiéis como leões, e eles se tornam amargos nos seus frutos, como uma videira, como uma vinha amarga. Então o lamento primeiro mostra isso. Deus não tem prazer nem na disciplina, nem no castigo, mas Hebreus nos alerta. Ele diz, todo pai corrige o filho a quem ama. Alguém que fica sem correção não é amado, não é filho. Já viram isso? Vocês já viram crianças fazendo mala educação perto de vocês? E às vezes você não faz nada. Sabe quando você não faz nada? Quando você não tem relação nenhuma com aquela criança. Mas se você é pai, se você tem responsabilidade, você diz, não bate no outro, você pega, puxa, toma e resguarda. É o que Deus está dizendo que Ele faz aqui com o seu povo. Agora, o que essas expressões comunicam para nós? Se eu disse que elas não são inéditas, porque o leão já era a metáfora para Judá, desde o Gênesis, da bênção de Israel aos seus filhos, em Gênesis 49. Já vimos que Israel também era a vinha, a videira, desde Isaías 5, com o profeta Isaías. O que mais essas parábolas, metáforas fazem você se lembrar? Bem, deixa eu começar de trás para frente. Qual é o fruto da vide? Onde você lembra dessa expressão? O fruto da vide. Consegue lembrar?
Eu vou lhe dizer, é Jesus. Jesus, quando institui a ceia, na última ceia, ele então pega o fruto da vide, que é o vinho, o suco de uva, e ele diz: tomem dele todos, porque este cálice com o fruto da videira, ele simboliza a nova aliança no meu sangue. Vocês participem dele todos, façam isso em memória de mim. De alguma forma, Jesus veio assumir o lugar dessa videira, que era o povo de Deus, que deu frutas amargas. Ele, com seu sangue, é o novo fruto da vide, e ele estabelece a ceia como uma revelação, como uma sinalização de que nós, enquanto vinha, nos tornamos amargos e não conseguimos produzir sozinhos fruto para Deus. Jesus vem. Ele produz o fruto que glorifica a Deus. O verdadeiro fruto da vide é a vida perfeita de Cristo. E o que ele faz? Ele derrama esse fruto. É o seu sangue. O seu sangue é a verdadeira videira, derramando um fruto que glorifica a Deus para nos limpar, para nos purificar. E é muito bonito perceber que o lamento de Deus é em relação a uma vinha que se perdeu. Jesus Cristo é a esperança da vinha que derrama os seus frutos, que é o seu sangue, para nos libertar, para fazer nós amargos em doces, errados e mentirosos em verdadeiros e corretos, injustos e justos. É por isso que a ceia do Senhor é o fruto da vide, é nós naquele sangue, lembrando que nós tínhamos um chamado de ser vinha que frutifica para a glória de Deus, mas sozinhos não damos conta. Em outras palavras, o Evangelho é algo que comenta para nós que nós deveríamos ser completamente diferentes, nós deveríamos dar frutos diferentes, mas alguém teve que dar os frutos por nós, e esse alguém teve que pegar essa sua qualidade e atribuir a nós. Esse alguém é Jesus. E qual é a expressão que ele usa? O fruto da vide. Vocês beberão o fruto da vide, fazendo isso em memória de mim. Mas qual é a segunda figura que nós temos? É a figura do leão. Aqui é interessante, o lamento de Deus é porque ele levanta na tribo de Judá, reino do sul, líderes que são como os leão. Gênesis 49, leão de Judá, para governar. E qual é a expectativa? Governo justo, governo que abençoa. Mas o que acontece aqui no lamento? É uma natureza humana que gera leões de Judá, que são perversos, que são infiéis, que são pervertidos. O que acontece lá em Apocalipse 5? Eu vou abrir para vocês. Em Apocalipse 5, o apóstolo João tem aquela visão maravilhosa. Ele vê na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. É o livro da vida. Ele está escrito por dentro e por fora, ele está selado com 7 selos. Mas eu vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de desatar esses selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Atenção! Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Louvado seja o Senhor. O resto aqui é uma celebração no céu, porque o verdadeiro leão da tribo de Judá venceu. E ele venceu para abrir o livro da vida. Atenção, preste atenção. O povo da tribo de Judá, naquele momento histórico, teve líderes, leões de Judá, que não foram fiéis, não foram abençoadores, não foram a expectativa da perfeição de um povo de Deus. Mas Deus não permite que a promessa de Gênesis 42 caia por terra. Lembra da promessa? Judá, tu és leãozinho. O reino não se afastará de Judá. Queridos, enquanto Joacás, Jeoacás, depois Edequias, se perdem completamente,
Deus, ao final, séculos depois, levanta um verdadeiro leão da tribo de Judá. O nome dele é Jesus. E nessa visão que João tem dos céus, Jesus é o verdadeiro leão da tribo de Judá, que abre o livro da vida. Eu e você só podemos ter a expectativa da vida eterna quando Jesus se torna o leão da tribo de Judá que venceu para nos dar a vida eterna. É muito impressionante. As lentes do Evangelho fazem nós lermos Ezequiel 19 e, de um lado, percebermos aquilo que de maneira imediata ele nos comunica. O que ele nos comunica? Um lamento de Deus quando ele tem que exercer o seu juízo e disciplina sobre filhos que se corrompem. Eram para ser leões da justiça, são leões da perversidade. Eram para ser videira, uvas, parreiras que dessem frutos doces, saborosos, que glorificam aquele que os plantou, mas não, dá frutos amargos, frutos para si mesmo. Então ele precisa exercer juízo, mas ele o faz em lamento. Mas esse não é o último capítulo da história. Ezequiel 19, ele demonstra o lamento de Deus pelo fracasso do ser humano em ser aquilo para o que ele foi feito, mas as duas metáforas, elas nos apontam para o verdadeiro fruto que traz a salvação e a redenção e para o verdadeiro leão que traz a salvação e a redenção. Quem estabelece o fruto da vide como uma nova aliança no seu sangue é Jesus. Quem é o leão da tribo de Judá, que ao final vence para abrir o livro da vida e de lá tirar os nossos nomes para passar a eternidade com ele, é Jesus. Então nós podemos ter esperança quando somos disciplinados, podemos ter esperança quando nós nos sentimos falidos, e nós precisamos lembrar que o chamado do Evangelho não é para termos uma ajudinha. A nossa natureza humana caída e depravada não precisa de uma ajudinha. Ela precisa ser transformada. E o verdadeiro leão de Judá, Jesus, aquele que derramou o seu sangue como o verdadeiro fruto da vide para nos perdoar, para nos fazer novas criaturas, é a única esperança para sermos reconciliados com o Pai por toda eternidade. Esse é o ensino de Ezequiel 19, que ele fale profundamente aos nossos corações. Pai querido, que ao mesmo tempo que o Senhor nos confronte com a tragédia do pecado, com a necessidade do teu juízo contra toda forma de impiedade, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar o leão da tribo de Judá, que o Senhor mude o nosso enfoque ao participarmos da ceia com o fruto da vide, sendo a representação do sangue de Cristo, que de fato nos purifica de todo pecado. Que o Senhor nos encha de esperança, para sermos novas criaturas, por meio daquele que nos amou. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, queridos, deixa eu aqui agradecer a todos aqueles que deixam sua saudação para nós, todos aqueles que louvam ao Senhor, que são abençoados, que caminham aqui no nosso momento de pastoreio, que louvam junto, que têm paciência, que participam aqui da exposição da palavra, que compartilham os seus pedidos. Eu sei que muita gente, nesse exato momento, quer orar pela sua família. Quer orar para que Deus visite com transformação de vida alguém que você ama muito, que você percebe que está perdido. Eu sei. Eu sei que há pessoas nesse exato momento que querem orar por restabelecimento de relacionamentos, que estão quebrados, que estão complicados. Eu sei que há pessoas nesse momento que estão orando por aqueles seus queridos que estão enfermos. Eu sei. Eu sei aquele que talvez está querendo oração para o seu coração. Talvez emoções distoantes, angústias. Talvez tenha aqui alguém querendo orar por porta de emprego para alguém querido, às vezes para si mesmo. Eu sei. E eu queria então orar com você. Pai querido, eu quero agora me unir, Pai, a esses preciosos irmãos que estão colocando gente que ama, gente querida e preciosa no teu altar de graça, clamando, Pai, pela tua visitação com transformação, com conversão. Por favor, Pai, faça isso. Quero também, Pai, interceder por aqueles que têm vivido experiências de relacionamentos complicados, desestabilizados, há amargura, há rancor, há falta de quebrantamento. Visita com reconciliação.
Quero também, Pai, interceder por aqueles que clamam pelos seus enfermos. Pessoas que estão com dores na alma, ou com dores no corpo, com angústias afim. Por favor, Senhor, o Senhor é capaz de, no momento de deserto, visitar com esperança dupla. O Senhor é o dono do corpo, da vida e da saúde e pode restaurar, mas o Senhor é o dono da alma e o Senhor pode salvar. Queremos clamar por aqueles que buscam por portas de emprego. Queremos, Pai, interceder pela nossa nação. Queremos clamar pela Igreja do Senhor Jesus, para que ela seja reconhecida na pessoa do Leão de Judá, na pessoa daquele que verteu o seu sangue no nosso Senhor Jesus. E que o Senhor, Pai, seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.